Está aqui ao meu lado o doutor Tadeu Correia. Gosto muito quando o Tadeu vem aqui no programa, né? Ele que, além de professor de educação física, também é advogado e responde pelas situações jurídicas da Secretaria de Esporte de Guarulhos. Tadeu, boa tarde, viu? Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Câmara Esportiva. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a todos que acompanham o programa Câmara Esportiva. Estamos aí para tentar tirar as dúvidas que porventura surgirem em relação ao sistema CONFEF-CREF e também algo que diz respeito à Prefeitura Municipal de Guarulhos, Legal. Diretamente à Secretaria de Esportes. Bom, vamos começar falando desse pleito que se aproxima, mas antes de falar do pleito, Tadeu, legal, né? A gente tem muitos professores, muitos profissionais da área que nos acompanham todas as segundas, quartas e sextas, às 12 horas e 30 minutos, profissionais de educação física, né? É sobre isso que eu quero falar. CONFEF a nível nacional e o CREF a nível estadual são órgãos que cuidam da fiscalização do profissional. O que significa CREF, o que significa CONFEF? Isso veio após a regulamentação da profissão do profissional de educação física, é isso? Perfeito. Já existia há muitos anos um trabalho muito grande feito pelos profissionais de educação física no sentido de regulamentar a profissão. Todo esse trabalho acabou culminando com a Lei 9696, de 1º de setembro de 1998, que regulamentou a profissão de educação física. A partir desta data, todos os antigos professores de educação física passaram a ser profissionais de educação física, profissão regulamentada. Com a institucionalização da lei, foi criado todo o sistema CONFEF e CREF. CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, e isso desmembrado em praticamente 14 estados. Nós temos hoje 14 CREFs, que são os Conselhos Regionais de Educação Física, que é um órgão que representa a sociedade trabalhando em prol desta mesma sociedade, diretamente, indiretamente, favorecendo os profissionais de educação física que atuam de forma ética, honesta, com denodo e com muito esforço para elevar ainda mais a educação física. Hoje uma profissão que se divide em duas situações, eu digo, na área acadêmica, né? O bacharelado e... Nós tivemos até então, até 2002, a legislação que existia era a resolução do Conselho Federal da Educação, que era 387, que permitia a formação de profissionais de educação física em 4 anos com formação plena, tanto para a licenciatura como bacharelado, era uma única formação. A partir de 2002 surgiu a Resolução 1 e 2, que regulamentou a formação do profissional de educação física voltado para a licenciatura, exclusivamente na área educacional, e em 2007 nós tivemos a regulamentação da condição de graduado em educação física, que nós utilizamos o termo bacharelado, mas o termo correto pela Resolução 4 de 2007 é graduado em educação física, que é o que todo mundo fala de bacharelado, com a função específica de atuar em todas as áreas, exceto a área educacional de professor de educação física na grade curricular. A partir desta data, nós temos as duas formações, isso não é do Conselho Federal de Educação Física, não é do Conselho Regional, isso é uma determinação do Ministério da Educação através do Conselho Nacional de Educação. Legal. Tá aí, gente. Bom, nós orientamos aqui, viu, doutor e amigos telespectadores, você que nos assiste, está tão em alta, né, se falar em atividade física, qualidade de vida. Eu sempre deixo aqui para os nossos telespectadores, viu, doutor, orientado que sempre que for procurar uma atividade física, procure um profissional especializado, o educador físico, é o professor de educação física, e que verifique se ele é membro do conselho, do CREF, não é isso? É assim que funciona. Exatamente, Ulisses. Se o meu filho estiver doente, eu vou levar ele no médico e quero ver o CRM do médico. Lógico. Se eu tenho um problema dentário, eu vou procurar um profissional da área de odontologia e que tenha o seu registro. Da mesma forma, a educação física é da área de saúde. Todas as vezes que eu tiver que praticar uma atividade física, seja ela voltada para que área for, eu devo, em primeiro lugar, verificar se aquele profissional que vai me transmitir os conhecimentos técnicos que ele adquiriu durante a sua formação é realmente um profissional devidamente registrado no sistema CONFEF-CREF. Que é o órgão fiscalizador. Que é o órgão fiscalizador. Bem como se o local onde eu estou desenvolvendo também é uma entidade e academia está registrado no sistema. E eu falo com tranquilidade, porque eu sou o presidente da Comissão de Fiscalização e Orientação do CREF.
Então, os agentes de orientação e fiscalização estão sob a minha responsabilidade para que nós possamos verificar em todo o estado de São Paulo se realmente está ocorrendo da forma como está e se não está, o que deve ser feito. É lógico que nós temos 645 municípios no estado de São Paulo e nós temos somente 25 agentes de orientação e fiscalização. A fiscalização ela é feita de forma paulatina, mas é gradativa. E todas as denúncias são atendidas. Se alguém tem algum tipo de denúncia sobre algum local onde não exista um profissional devidamente regulamentado, deve fazer contato com o Conselho Regional de Educação Física. O próprio usuário, ou da academia, ou do clube, ou do profissional, pode ser um agente fiscalizador, Com né? certeza. É isso? O próprio Código de Ética diz que todos nós somos um fiscal da profissão. Somos fiscais da profissão. Então, nós temos por obrigação, inclusive, sob pena de respondermos processo ético, porque o profissional que permite, que tem conhecimento que alguém está exercendo a função sem ter o devido registro, ele tem por obrigação de denunciar. Caso contrário, ele responde também por omissão. Legal. Legal saber que tudo isso avança, né? Em benefício do esporte, em benefício da atividade física. 14 estados já tem o Nós órgão temos funcionando. 14 CREFs. Do CREF 1, Mais Rio de 50% Janeiro. do país, então. Esses 14 CREFs, alguns deles englobam 3, 4 estados. Ah, tá. Todos os estados estão representados. Sim. É que como você depende, no mínimo, um número de 2.000 inscritos, para ter aqueles estados que têm um número menor de profissionais de educação física, se vale da inclusão junto a um aglomerado de estados, para que possa ter um CREF naquela região, engloba toda a região, principalmente a região norte e nordeste, que tem essa situação. Legal, legal. E vamos falar sobre isso. Tomara que isso avance cada vez mais e tenhamos cada vez mais a nossa profissão inclusive da qual eu faço parte, né? Tem aí tudo certinho dentro da legislação. Doutor, a sua visita aqui se deve, além desses esclarecimentos importantes, também um pleito que se anuncia aí, né? Parece que o CREF tem uma eleição marcada, você é candidato. Queria que você falasse sobre isso. O sistema ele tem eleição a cada 6 anos e o próprio estatuto prevê que a eleição não é eleição de presidente nada. A eleição é de conselheiro. Muda-se metade dos conselheiros. Nós somos 28 conselheiros, 14 estarão sendo renovados nessa próxima eleição, que é dia 15 de setembro. Desculpe, e nós estaremos fazendo essa situação. Eu faço parte da chapa Avança CREF, com um grupo de profissionais que tem a intenção de dar continuidade. Avança CREF, nós sabemos que temos muita coisa para fazer. Você faz queremos avançar nisso. Esse movimento é a situação que está lá, Isso, né? Esse movimento é parte da situação. Estamos chegando lá e nós temos a intenção de avançar em muito nos nossos trabalhos. Legal, tá aí, né? Doutor Tadeu Correia, aqui no Câmara Esportiva, falando do CREF, o pleito que se anuncia agora. Qual é a data, Tadeu? A data é 15 de setembro. 15 de setembro. A partir do mês de agosto já vai ser liberado todas as cédulas para votação. A produção está no ponto aquela, tá aí, eu acho que pedi para separar, está aí. Avança CREF, né? Doutor, professor Tadeu Correia, candidato aí ao conselho, né, doutor? Conselho Regional. Como é que faz? Quem tem direito a voto é o profissional inscrito no conselho. Todos os profissionais com mais de 1 ano de registro receberão em sua residência a cédula de identidade para votar. E eles deverão encaminhar, já vem com envelope já pago para retorno do postal. Sim. Eles podem votar em casa e depois devolvem na caixa do correio, ou pode ir diretamente na sede do CREF, na Líbero Badaró, 3º andar, e fazer a votação lá. Mas todos receberão em sua residência. Bom, o Câmara Esportiva endossa a candidatura do professor Tadeu Correia a membro do conselho, né? Temos muito respeito, sabemos da atuação do professor em todas essas questões envolvendo o CREF, motivo pelo qual ele está aqui no Câmara Esportiva. Então você, profissional de educação física que nos acompanha, e a gente sabe que é bastante grande o número de profissionais, né? Vamos juntos, né? É uma tarefa bacana, envolve todo mundo, a responsabilidade também é nossa, né? De levar o Tadeu aí a membro do conselho e depois aguardamos aí, né, a instalação da nova diretoria, né, doutor? Perfeito. Assim que for eleita a chapa, as duas chapas, aqueles 14 que ficam e os 14 que entram, os membros efetivos é que votam para a composição da diretoria executiva, que é quem vai dirigir os trabalhos do CREF nos próximos anos. Tá bom, então, só para encerrar esse primeiro bloco, dia
Dia 15 de setembro. 15 de setembro. Mas a partir do dia 20 de agosto, todos os profissionais já estarão recebendo em suas residências Tá. as cédulas com a composição, as chapas que estarão disputando o pleito eleitoral, e nós contamos com o apoio e a confiança em nosso trabalho. Avança, CREF. Mas legal aproveitar a sua presença aqui. A gente tem acompanhado, doutor, as questões que envolvem o esporte da cidade. A gente sabe que você está muito próximo de tudo isso, até porque você responde pelas questões jurídicas lá da Secretaria, em assessoria à direção que está lá, sobre o Wagner Freitas é o secretário, está lá o Dudu. Você, tanto quanto eu, Tadeu, vivencia o esporte há tantos anos, né? O pessoal às vezes faz comparação com outras gestões, né? A gente sabe que existia um mecanismo facilitador e que hoje não tem mais, Tadeu. Eu falo isso aqui quase que toda segunda, quarta e sexta. É isso mesmo, doutor? Mudou a forma de gestão do esporte da cidade? Boas épocas, né, Ulisses? É. Aquela época onde você abria a gaveta, tirava o dinheiro e bancava o que tinha que ser bancado. Quando, na época do secretário Wilson Davi, né, e o Pascoal Tomeu como prefeito, quando você não tinha com o secretário, você ia lá, seu Tomeu, estamos precisando contratar. O Tomeu tirava e falava, contrata. Nós não tínhamos a lei de responsabilidade fiscal, nós não tínhamos toda a legislação que hoje impera e que nos tolhe tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Antigamente nós tínhamos o que queríamos. Nós éramos a capital nacional do esporte amador. Nós não tínhamos praticamente nenhum atleta de Guarulhos. Eram praticamente todos contratados. Falei isso aqui. E na era essa segunda-feira, visão que tinha à época. Hoje, nós temos um Tribunal de Contas do Estado que ele observa e verifica item por item de tudo que a administração pública faz. A visão do Tribunal de Contas, com a lei de responsabilidade fiscal, com a lei de licitação 8666, é de que dinheiro público deve ser investido em prática de atividades direcionadas à sociedade e aos munícipes diretamente. Eu não posso contratar o atleta Ulisses para ser meu atleta. Por quê? Porque você estaria recebendo um dinheiro público, e para receber um dinheiro público, você teria que prestar um concurso público para uma determinada função e a partir daí nós podemos repassar dinheiro público para você. Infelizmente, poxa, nós somos do esporte, nós gostaríamos de estar aí competindo em jogos regionais, jogos abertos e tudo que é campeonato das federações, cada uma das modalidades específicas. Só que, infelizmente, a visão do tribunal é de que o dinheiro público não pode ser destinado a pagamento de atletas, de técnicos, de dirigentes. Diferente do que era. Diferente do que era há um tempo antigamente. A questão de 20 anos atrás, nós fazíamos o que nós queríamos com a dotação. E quando nós não tínhamos, nós pedimos para as empresas. Nós tínhamos o Conselho Municipal de Esportes, que arrecadava dinheiro das empresas, as empresas doavam. Era uma tranquilidade. Você podia trabalhar com o esporte da melhor maneira possível, né? Hoje, infelizmente, para nós da área esportiva, infelizmente, nós não podemos destinar o dinheiro público para a contratação de equipes que nós gostaríamos de ter para poder participar dos jogos regionais, jogos abertos. Nós não temos isso. Perfeito. E aí, doutor, às vezes as pessoas acham, mas se não pode obter o dinheiro aqui da própria Receita Municipal, o pessoal fala, olha, mas tem dispositivos, lá em Brasília tem dinheiro, nunca teve tanta disposição, tantos dispositivos à mercê de quem quer fazer esporte. Eu sei que é fato, existe essa legislação, existe lá, né, o movimento todo focado a abastecer quem necessita. Vai buscar recursos lá em Brasília, que o pessoal fala, né? Mas tem o tal do CADIM, né, doutor? Que aí, se o município não está com as suas contas em ordem, esse dinheiro não chega. Outro dia saiu aí num periódico da cidade que o Wagner conseguiu 10 milhões lá em Brasília. Dinheiro que não chegou porque o município tem dívidas. É assim que funciona? Infelizmente, recursos do governo federal existem para investimento na área esportiva. O que nós precisamos para captar recursos? Nós precisamos montar projetos e encaminharmos para Brasília e termos a aprovação. A Secretaria de Esportes tem profissionais competentes e nós montamos vários projetos, tanto para o governo do estado como para o governo federal, e requeremos investimentos da área esportiva. E aí nós barramos, hoje mesmo saiu no jornal, a prefeitura está no CADIM por causa do não pagamento da dívida do SAI. É um problema financeiro, não quero dizer que é culpa desse prefeito, de outros, não, mas olha, praticamente todos os municípios do país estão passando por dificuldades financeiras. Não é uma questão prioritária, não é uma questão exclusiva de Guarulhos. A preocupação do Wagner, que está lá na pasta, em buscar esse recurso, houve.
O Wagner, o secretário foi junto com uma comissão, o professor Vanderlei, que tem todo um conhecimento já de trabalhos anteriores, conseguiram ter a possibilidade de destinação de verbas para a secretaria, o que nos auxiliaria, quem sabe, a fazermos tudo o que nós gostaríamos de fazer, retornarmos aos jogos regionais, jogos abertos. Só que, infelizmente, no momento de definirmos e finalizarmos a aceitação do projeto com a parte de regularização do município, nós barramos naquela condição de que o município não está apto a receber verbas, seja estadual ou federal, tendo em vista a condição do município na atualidade. Legal, precisamos trazer uma você. realidade. Nós vamos trazer o doutor Tadeu aqui num programa próximo aí. Eu acho legal discutir isso. Né? Tem muita gente se manifestando aí sem conhecer de perto tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho legal você falar sobre isso, Tadeu. E para encerrar, outro dia eu vi também um amigo, inclusive, que eu respeito muito, foi um grande atleta, o Wilson, às vezes se manifesta através do Facebook, essas redes sociais. Falou outro dia da questão da lei de incentivo fiscal. Eu tenho uma ressalva para fazer, mas eu queria te ouvir sobre isso. Essa lei, ela vem, de repente, não foi regulamentada ainda, foi aprovada e não regulamentada, é isso? Ulisses, foi aprovada uma lei de incentivo fiscal em Guarulhos, a questão de alguns anos atrás. Esta lei, ela previa que, para que a pessoa pudesse doar, ela teria que fazer uma contrapartida de 20%. Ou seja, se eu fosse doar 1 milhão para você investir, eu tinha que depositar de cara R$200 mil de contrapartida. O que é praticamente inviável. Isso é praticamente inviável. O que nós fizemos? Nós fizemos todo um trabalho com o apoio de todos os profissionais da secretaria, com o apoio do José Carlos Guimarães, que tem um conhecimento muito forte nisso. Para quê? Para que nós conseguíssemos baixar essa contrapartida para 5%. Fizemos toda a alteração prevista na lei, que já estava aprovada, é uma lei aprovada e sancionada, né? Encaminhamos para o jurídico. O jurídico, ao analisar essa lei, ele simplesmente devolveu e falou, olha, não dá nem para discutir isso, por quê? Porque na visão do jurídico da prefeitura a lei é inconstitucional. E se a lei é inconstitucional, nós não podemos fazer alteração na lei. Eu vou mais além, viu? Com todo respeito a essas pessoas que somos também defensores do esporte, né? Mas também não adianta, outro dia eu disse o seguinte aqui, também não adianta ter a lei, mesmo que tivesse sido aprovada, entendeu? Eu estou com a lei debaixo do braço. Isso é um produto que tem que ser vendido para as empresas, para o comércio. A secretaria acho que nem dispõe de pessoas especializadas, né? Não é achar que qualquer funcionário da secretaria pode sair vendendo esporte. Acho que precisaria ter pessoas preparadas para, a lei sendo aprovada, sair vendendo. Quer dizer, não é tão fácil como se apresenta, né, doutor? É um trabalho profissional. Diz o ditado que cada macaco no seu lugar. Então nós devemos ter profissionais com competência para poder fazer isso. Eu cuido da parte jurídica, você cuida da parte administrativa. Nós temos que saber disso. Mas, a partir do momento que nós tivéssemos a mão, nós poderíamos compor toda essa comissão. Tadeu, obrigado pela sua presença. Tadeu Correia, né, é o que a gente endossa aí. Avança CREF. Avança CREF, tá bom? Dia 15 de setembro. Tá bom? Nós vamos voltar no Dr. Tadeu. Robson, obrigado. Ficamos por aqui. Até sexta-feira, se Deus quiser. Vamos trazer o Dr. Tadeu. Eu gosto de ouvir o Tadeu nessas questões que envolvem aspectos jurídicos do esporte aqui da cidade. Tá bom? Até sexta-feira, às 12h30, se Deus quiser.